Boa noite para os encarnados. Os desencarnados já responderam. Boa noite. Com alegria que a gente volta à Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes pela segunda vez. Nem sei quanto tempo faz que aqui estive, mas a emoção é grande, né, de receber o convite carinhoso do Soares para que a gente possa conversar essa noite sobre um dos nossos livros que nós lançamos agora na Bienal de São Paulo, no mês de agosto. E eu coloquei o sugestivo título desse livro de Inimigo Íntimo, porque todos nós temos alguns inimigos dentro da nossa alma, na intimidade do nosso ser, com os quais nós temos dificuldade em lidar. Na abertura desse livro, eu escrevi o seguinte: o cúmulo da rebeldia é morar sozinho. Alguém sabe qual é o cúmulo da rebeldia? É morar sozinho e querer fugir de casa. Por que eu fiz essa colocação, que ela pode fazer um pouco de humor? Porque é interessante você morar sozinho e querer fugir de casa, né? E a gente logo pensa na casa material, na construção de alvenaria. Mas a casa a que eu me refiro, que a maioria das pessoas quer fugir dessa casa, na verdade a maioria não mora nessa casa, é a nossa casa interior, a nossa alma, o nosso coração. Nós vivemos um tempo de tanto aturdimento na nossa sociedade, vivemos momentos de tantos desafios, que na maioria das vezes nós vivemos afastados de nós mesmos, afastados da nossa essência espiritual. Então é muito comum a gente observar hoje as pessoas experimentando vários tipos de fobias emocionais, problemas psicológicos de toda ordem. As pessoas se encontram realmente aturdidas. E quando elas resvalam em problemas mais delicados, como a depressão, aliás, vale a pena ressaltar que, segundo a Organização Mundial da Saúde, até o ano de 2020, a depressão será a doença mais incapacitante do planeta. Ou seja, até o ano de 2020, o número de pessoas tristes vai aumentar. Até o ano de 2020, o número de pessoas, de adultos, de jovens, infelizmente, de crianças que vão praticar o suicídio, vai crescer. Tudo porque a vida vem perdendo o sentido. Vem perdendo o sentido porque nós estamos passando por um processo de sequestro emocional, onde nós estamos sendo sequestrados de nós mesmos. Nós não estamos nos dando conta de que a vida hoje, a mídia, não é toda essa tecnologia fantástica que chegou até a humanidade para nos garantir conforto, alegria e felicidade, ela, como outras invenções da criatura humana, acabaram sendo levadas para um outro direcionamento, que não aquele de trazer benefícios para a nossa sociedade. Quando o avião foi inventado, tinha-se em mente, principalmente pelo seu inventor, que ele serviria para promover o progresso e o bem-estar na sociedade. Passados alguns anos, esse veículo, que deveria estreitar as distâncias, trazendo proximidade entre os homens, ele servia também como máquina mortal para matar os homens. E alguém pode me indagar, mas aonde se encontra na tecnologia esse inimigo? Na verdade, o inimigo está dentro de nós, porque nós vivemos fugindo da nossa essência espiritual. O mundo apresenta os estereótipos de felicidade, e quando eu faço palestras para o público jovem nas escolas, onde eu vou, e mesmo no meio espírita, ainda esse final de semana nós estávamos no Rio de Janeiro, num encontro com evangelizadores de todo o estado lá do Rio, e nós observamos que os jovens se encontram aturdidos porque eles recebem uma influência e um bombardeio do seu psiquismo promovido pela mídia e pela modernidade. Então eu já me deparei com garotas negras, por exemplo, garotas belíssimas, que elas querem alisar o cabelo para serem felizes, como a Bruna Marquezine supostamente é, por ter o cabelo do jeito que ela tem. Nós experimentamos modelos de felicidade, as pessoas se identificam, saem de si mesmas e perdem o endereço da sua essência espiritual.
Então nós estamos vivendo hoje um momento em que estamos apartados das coisas que nos fazem bem. O homem hoje entronizou o egoísmo dentro do próprio coração. E o hedonismo, que é a busca do prazer pelo prazer, é a meta a ser alcançada. Então a grande maioria das pessoas busca hoje o quê? Gozar a vida. Gozar a vida em todos os seus aspectos. Gozar a vida até a exaustão. E o homem se confunde, acreditando que é justamente na conquista das coisas materiais, na busca pelo prazer de ter, que ele encontrará o equilíbrio almejado e a felicidade. Mas o alimento que de fato nós necessitamos e que pode fazer a diferença na vida de cada um, ele é o alimento espiritual. Então é muito comum hoje as pessoas entrarem em processo depressivo por causa da ansiedade, por causa de situações que lhes furtam a paz, e elas têm dificuldade em se conectar novamente com a sua própria essência, com as coisas que vêm completar, abastecer o nosso coração, trazendo esperança, direcionamento para a nossa vida, a fim de que nós possamos transitar pela terra numa condição de equilíbrio mínimo, de serenidade mínima. E veja como está difícil hoje, porque a partir do momento em que você se vincula a um veículo de comunicação como a TV, por exemplo, nós vamos recebendo ali as informações desde o Jornal da Manhã. Você começa a assistir e começa a ficar aturdido. E se você se fixar naquilo e acreditar que o mundo tem apenas aquelas notícias que são trazidas pela Rede Globo, você vai acabar ficando maluco. Vai achar, o mundo não tem mais jeito, a humanidade não tem cura e eu vou enlouquecer. Já não basta as dificuldades da vida diária, o emprego, a dificuldade de se relacionar muitas vezes dentro de casa, você ainda recebe todo esse bombardeio de informações que furtam a tua paz, que roubam você de si mesmo e fazem com que você, amedrontado, se fragilize emocionalmente. Então você vai sendo bombardeado durante o dia, você começa pela manhã. O dia tinha tudo para ser um dia feliz, mas você desperta pela manhã e já recebe o impacto de uma notícia ou de um crime. E se você não tomar cuidado, essa notícia que chegou até você, pelo veículo de comunicação, ela já faz com que você perca as rédeas do teu dia e até mesmo o teu equilíbrio emocional. Amanhã nós estaremos fazendo uma palestra no Hospital Santa Efigênia, aqui em Caruaru, e o tema da palestra é a influência do pensamento na saúde humana. E falar sobre a influência do pensamento na saúde humana, é claro que tem um vínculo muito estreito com o que a gente está querendo propor aqui essa noite, para que a gente possa raciocinar, porque é do equilíbrio do nosso pensamento que o nosso corpo experimenta um equilíbrio metabólico, que faz com que a gente experimente saúde. Então, um dos casos que eu vou contar amanhã lá na palestra, vou dar aqui um spoiler, como dizem os jovens, né? Fala de um médico norte-americano, um oncologista, que trabalha justamente essa vertente. Ele foi aprendendo nas suas experiências clínicas a influência do pensamento, ou seja, a influência do nosso equilíbrio. E ele, na prática, apesar de ser uma pessoa cética, totalmente cética com relação às coisas espirituais, as experiências que ele viveu, e no seu livro Amor, Medicina e Milagres, ele veio comprovar, não é, o poder do pensamento, e que existe algo que ele não sabe definir, se é um espírito, se é uma consciência, ele não sabe o nome, ele vai trabalhando isso durante o livro, para que ele possa entender que existe algo mais além do corpo. Nós aqui no ambiente espírita, é claro, sabemos que existe o espírito e tudo mais, mas a ciência, ela vem convergindo em alguns aspectos com aquilo que o espiritismo vem nos informar, com aquilo que Jesus já dizia mais de 2000 anos atrás, quando ele asseverava que a cada um será dado conforme as suas próprias obras. Ele nos remete à condição de artífices, de construtores do próprio destino e daqueles que podem sim definir a própria vida e construir uma vida mais feliz. Mas tudo ocorre na intimidade da nossa alma, tudo ocorre na acústica do nosso coração. É dentro de nós que se estabelece o reino de Deus
segundo o próprio Cristo falava, o reino de Deus está dentro de vós, ou o inferno, ou os monstros emocionais que nós alimentamos, segundo as nossas próprias preferências. Como eu dizia, já que nós somos convidados pelo mundo a viver as coisas do mundo, nós podemos despertar pela manhã e nos encontrarmos perfeitamente em equilíbrio tranquilo, serenidade, equilíbrio emocional perfeito. Até que em determinado momento você encontra com alguém, e não precisa ser na rua, pode ser até mesmo dentro da intimidade do nosso lar. Às vezes você está bem, acordou feliz, fez a sua prece, tomou seu café, encontra com alguém, ou senta-se à mesa do café da manhã, dá bom dia, a pessoa vira simplesmente para você e diz, bom dia por quê? Dentro do nosso lar, nós também encontramos essa dificuldade, muitas vezes, de estabelecer um relacionamento harmonioso, porque cada um de nós acaba transitando numa faixa de busca daquilo que entende ser o melhor para a sua felicidade, daquilo que lhe traga paz, ou o norte dos seus interesses pessoais. Então, cada um dos senhores e das senhoras aqui essa noite, tem aí na busca da vossa alma, na intimidade do vosso ser, as vossas preocupações. Agora, como é que a gente faz para administrar todos esses desafios diários que nos chegam nas lides dos nossos relacionamentos? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem em que o Espírito Amigo diz assim: a vida, ela é feita de 1000 alfinetadas, de 1000 picadelas, e nós todos passamos por esses momentos e por esses desafios diários. A nossa paz, a construção da nossa saúde emocional, da nossa serenidade, ela não pode ser delegada a ninguém. Daí a necessidade de nós estabelecermos hoje, e a doutrina espírita ela é fantástica por causa disso, porque ela não veio dizer para o homem que Jesus veio resolver os nossos problemas. Ela veio trazer uma proposta educativa, como era a proposta de Jesus, para que a gente possa estabelecer a nossa alforria interior. Nós precisamos nos esforçar para empreender um trabalho dentro da nossa própria alma, de maneira que a gente tome a nossa vida nas mãos. O que a gente observa hoje, e é uma das nossas grandes dificuldades, é sempre buscar o estabelecimento da responsabilidade de outrem sobre as coisas que nos acontecem. Grande parte da humanidade usa bengalas emocionais, bengalas psicológicas, para apontar para os outros a responsabilidade por tudo que nos acontece. Então, muita gente alega assim, alguns pais dizem, eu não sou feliz porque o meu filho não corresponde às minhas expectativas. Muitos filhos dizem assim, eu não sou feliz porque os meus pais não me compreendem, não me entendem e não me auxiliam na busca para que eu possa lograr os meus objetivos diante da vida. Então nós vivemos num emaranhado de pessoas muito infantilizadas emocionalmente e que não têm coragem de assumir a própria vida. É mais fácil responsabilizar os outros por não obter uma vida mais feliz e equilibrada do que tomar a minha vida nas mãos. Então funciona assim, o católico vai para a igreja comer hóstia, o espírita vai para o centro espírita tomar passe. E ele acha que quando ele voltar para casa, depois que tomar o passe, o católico, depois que comer a hóstia, que os problemas serão resolvidos. Ele acha que ele toma o passe, toma água fluidificada e tudo vai se encaminhar e tudo vai se encaixar conforme as nossas aspirações. Amigos, a nossa grande obra, ela deve ser realizada dentro de nós. Nós precisamos demolir muros enormes, fortalezas enormes de preconceitos, de situações nas quais muitas vezes nós nos entrincheiramos, nas verdades que nós acreditamos absolutas, nas verdades que nós temos para os outros e não conseguimos demolir esses conceitos, e com isso a gente acaba se frustrando e vivendo situações das mais dolorosas. Cada um dos senhores e das senhoras aqui essa noite carrega dentro da própria alma a sua cota de dor e de lágrimas. Cada um de nós aqui muitas vezes não revela, mas experimentou frustrações e experimenta conflitos
que nos atordoam. Muita gente tem dificuldade para dormir, muita gente tem dificuldade de erguer a cabeça e olhar nos olhos, muita gente experimenta um tipo de morte emocional. Eu não estou falando de morte física, estou falando de morte emocional. As mortes emocionais, elas advêm da dificuldade em nós lidarmos com as frustrações que experimentamos aqui na Terra. Eu já escrevi a apresentação de um livro novo. Esse livro, o Inimigo Íntimo, ele fala do comportamento humano, né? Dos nossos inimigos. Eu estou até escrevendo um livro chamado Mortes Emocionais, para lidar justamente dessas passagens em que a gente tem dificuldade em viver. Por exemplo, tipo de morte emocional. A pessoa se divorcia e não consegue sair daquele estado de frustração que experimentou quando foi renegado, se é mulher ou renegado, se for um homem. Por exemplo, um filho desencarna, não é? O filho desencarna e a mãe ou o pai tem dificuldades de voltar a viver, de retomar a própria vida, porque morre emocionalmente diante da sua incapacidade em passar pelo período de luto, por todas as fases que a morte de um ser querido traz para a nossa vida, mas não consegue, vamos dizer assim, voltar a viver como vivia antes. Embora muitas vezes tenha outros filhos e tenha uma família para cuidar, muita gente desce ladeira abaixo, emocionalmente falando, e não consegue se reestruturar. Então existem muitas mortes, muitas situações em que nós nos enclausuramos e permanecemos. E isso se dá nas lides do cotidiano. Se alguém aqui disser para mim que é feliz aqui na Terra totalmente, eu vou pedir a receita. Porque a vida aqui na Terra, ela é feita de desafios diários. Em todos os momentos vem um embate, algo que nos desagrada. E se você vai valorizando as coisas ruins que chegam até você, você vai passar o dia inteiro aborrecido. Vai passar o dia inteiro cobrando do mundo, acreditando que você está aqui na Terra, e estando aqui na Terra você é um credor da vida, quando na realidade nós não somos credores da vida. Não existe uma única criatura humana na face desse planeta que pode se dizer que é credor da vida, que a vida deve para ele. Muito pelo contrário. Ocorre é que, de maneira geral, a gente valoriza as coisas que nos infelicitam, as coisas que fazem mal ao nosso coração. Por uma condição atávica nossa, nós sempre nos prendemos naquilo que é mais negativo. Então, por exemplo, ocorre um acidente na beira da estrada, você enfrenta um baita do congestionamento. Quando você chega ali na frente, você percebe que o trânsito estava até livre, mas todo mundo para ver o que aconteceu, porque todo mundo quer ver qual foi o fato que causou aquele congestionamento. Veja que isso acontece, esse nosso comportamento, ele é denunciado até nas coisas mais simples. Quem tem filho em casa, eu sempre cito esse exemplo, o filho estuda, chega no final do bimestre, o filho traz as notas para casa, o boletim, 10 disciplinas, 10 matérias, aí o filho tira uma nota baixa e 9 notas boas. Qual é a nota que os pais prestam atenção? O pessoal está valendo nota para ir para o céu, viu? Pode responder. Nossa, está tudo bem com vocês? Se vocês não responderem, não vai acabar logo, vai demorar muito. Não é a nota baixa que a gente presta atenção? Aí o que a gente faz? Coloca o filho de castigo, não vai jogar mais videogame, entrega o celular, não vai entrar no WhatsApp. Nós não somos assim? Porque a nossa condição é de prestar atenção sempre em algumas coisas que nos infelicitam. Raramente, quando um embate chega ao nosso coração, à nossa vida, quando a gente dobra os joelhos diante de uma prova, raramente a gente se indaga da seguinte forma: o que será que essa dor quis me dizer? O que será que essa situação que me infelicita, que me leva às lágrimas hoje, traz para mim como ensinamento, para que a partir do aprendizado dessa lição, eu possa me tornar uma criatura melhor e enxergar o mundo sob uma outra perspectiva, com outras lentes. A gente faz isso? É claro que não. Por que isso aconteceu comigo? Eu não mereço isso. Não
né? Não é possível que só aconteça comigo. Tem gente que só sabe atrair coisas ruins. Se queixa da vida todos os dias, é amargurada. Ela é capaz de estacionar um carro numa avenida em São Paulo, onde tem 1000 veículos na rua. Ela sai do carro, parece que fica uma seta assim em cima do carro, invisível. Rouba esse, rouba esse, rouba esse. O ladrão vai e rouba o carro. Porque a gente acaba impregnando a nossa vida justamente dessas vibrações que nós emitimos, de tudo aquilo que a gente pensa e das nossas preferências. A vida é um passe de mágica? Não. A vida aqui na Terra é um gozo constante? Não. Nós não estamos em uma colônia de férias, mas é uma bênção viver, e é uma bênção ter a oportunidade de aprender, mesmo com as coisas que não me agradam. Então, se você espera ser feliz quando o seu filho for perfeito, esqueça, porque o seu filho nunca vai ser perfeito. Se você espera ser feliz quando o seu marido for perfeito, esqueça, o seu marido nunca vai ser perfeito, assim como você não é perfeita, porque nenhum de nós é perfeito. A beleza da vida aqui na Terra, ela se dá justamente pela diversidade desses desafios. Então, nós vamos com o tempo nos capacitando para lidar com algumas coisas. Veja, hoje com 59 anos de idade, né, todo mundo vai dizer que não parece, mas parece, né? Eu já estou deixando muita coisa de lado. Muita coisa que me ofendia hoje, que roubava a minha paz, hoje não rouba mais. Porque eu prefiro ficar bem. O Dr. Barry Siegel, né, do livro do qual eu vou fazer a palestra amanhã, ele fez um estudo, para que vocês tenham uma ideia. Ele reuniu 100 pacientes com câncer. Ele reuniu 100 pacientes e todos esses 100 pacientes foram previamente examinados. Previamente examinados. E depois de examinados, eles poderiam ser submetidos a 2 tratamentos, 2 tipos de tratamento. Então ele chama os 100 pacientes e diz assim para eles: eu tenho para vocês 2 propostas de tratamento. A primeira proposta é o tratamento psicológico, ou seja, vocês vão ter que mudar de comportamento, abandonar os vícios, abandonar os velhos hábitos. Esse é o tratamento psicológico. E a segunda possibilidade de tratamento que cabe para os senhores aqui presentes, para os 100 pacientes, é o tratamento cirúrgico. Então eu gostaria de perguntar para esse grupo de pacientes aqui, já que todos foram examinados e todos podem se submeter aos 2 tipos de tratamento, qual é o tratamento que os senhores escolhem, as senhoras escolhem? Do universo de 100 pacientes, 80 optaram pela cirurgia. Então funciona assim: as pessoas querem ser curadas, mas elas não querem curar-se. As pessoas querem que a cura ocorra para que elas continuem a viver do mesmo jeito. Então eu dou esse exemplo. Sabe, você compra um carro e lá no carro às vezes acende aquela luzinha vermelha, né? Vocês já viram, né? Pessoal, se vocês não responderem, não vai acabar. Oh, que bom, daqui a pouco acaba. Você está andando com o seu carro e um dia acende aquela luzinha vermelha, ou seja, você está vivendo e um dia você experimenta uma dor de cabeça. Você tem uma dor de cabeça, você chega em casa, pega um analgésico e toma. Não é assim? Depois da manhã, a dor de cabeça volta. Aí você pega outro analgésico e toma de novo. Aí fica bem. Aí no domingo, a cabeça dói outra vez. Aí você pega o analgésico e toma de novo. A dor de cabeça, será que ela é o sintoma ou ela é a doença? Funciona assim: você compra um carro novo, você ganha um carro novo. Vamos considerar o seu corpo físico um veículo novo. Então você começa a transitar nas ruas esburacadas do vício.
do desregramento. Um dia, acende a luzinha vermelha, a cabeça dói. Aí você toma um remédio. Aí a luzinha, depois de 2 dias, acende de novo, você toma um remédio outra vez. Vai chegar uma hora que a luzinha vai ficar acesa, você vai se preocupar, você vai fazer assim, vai dizer assim: deixa eu levar o veículo no mecânico, no médico. Aí o médico diz assim: você pode fazer o tratamento psicológico. Se você conseguir parar de andar nas estradas esburacais do vício, a gente pode equilibrar novamente o funcionamento do teu motor. Ou seja, você precisa caminhar de manhã, você precisa ter uma alimentação mais regrada, ok? Porque está acendendo lá a luzinha: olha, você está pré-diabético, toma cuidado. Então acendeu a luzinha. Mas como você não está muito preocupado com isso, então você não vai nem caminhar e nem vai cuidar da sua alimentação. Até uma hora que a luz fica acesa direto, você vai medir a glicose e a glicemia está de 150, 170. Aí o médico diz: olha, agora fundiu o motor. Agora você vai ter que andar com alguns reparos no carro. Tudo porque nós somos criaturas extremamente e tremendamente deseducadas, psicologicamente falando. Tudo porque a gente tem dificuldade em mudar a nossa conduta. E veja, a adequação do corpo a uma condição saudável, ela passa por uma mudança de conduta mental, por uma nova atitude. Então, quando a gente alimenta alguns inimigos íntimos dentro do nosso coração, por exemplo, o rancor, a mágoa, a raiva, veja que interessante, cientistas norte-americanos pegaram uma pessoa e suscitaram raiva nessa pessoa. Fizeram com que essa pessoa ficasse com muita raiva. Quando ela estava assim, com muita raiva, eles colheram a saliva dela. Colheram a saliva e levaram para o laboratório. Examinaram a saliva e constataram que na nossa saliva é encontrada uma enzima responsável pela nossa imunodeficiência chamada imunoglobulina A. E as pessoas, quando ficam com raiva, por exemplo, você vai com uma fechada no trânsito, começa a xingar o outro motorista, você entra num estado, se encoleriza, essa enzima é produzida em menor quantidade. E quando nós estamos com raiva, a produção dessa enzima é diminuída e nós ficamos suscetíveis a doenças infecto-contagiosas. Essa é uma das experiências e é uma das situações que nós nos permitimos passar quando nós acordamos pela manhã e um parente, ou um colega de trabalho, ou um motorista que nos dá uma fechada na rua, nos sequestra emocionalmente, nos rouba de nós, rouba a nossa paz, tira a nossa lucidez, tira e rouba porque nós permitimos. Porque nós vivemos para atender o mundo e não para cuidar do nosso equilíbrio íntimo, da nossa saúde íntima. Eu conversava com a minha esposa quando vinha para cá e dizia a ela: eu estava em São Paulo alguns dias atrás e quando eu vou a São Paulo eu aproveito para ver minha família, né? A minha neta, que é uma adolescente de 17 anos. Então ela está muito feliz porque ela está apaixonada, né? Ficar apaixonado aos 17 anos é um arrebatamento. A gente até sai do planeta. Não é assim? Porque comigo aconteceu. Faz tempo, hein? E eu disse para minha neta quando estive com ela gosta muito de mim, ainda hoje à tarde a gente estava se falando. Ela passou por mim e eu falei: deixa eu dar uma cutucada. Um homem com 59 anos, né? Eu disse assim: escuta, você está preparada? Ela falou: preparada para quê, vô? Preparada para a frustração que ele vai trazer para a tua vida. Ela olhou para mim assim, torceu o nariz, não gostou muito do que eu disse, né? Ela falou: não entendi, é porque ele vai te frustrar daqui a pouco e você vai frustrar ele. Porque faz parte da vida se frustrar. Faz parte da vida que as pessoas não correspondam às nossas expectativas.
Ninguém vai agir dentro de um modelo que eu entenda ser um modelo ideal. Em algum momento existe uma dificuldade entre as pessoas, cada um pensa de um jeito, e é claro que entre pessoas apaixonadas acontece, quando o namoro não acaba, ou quando um engana o outro, infelizmente acontece. Eu quis dizer, esteja preparada, porque em algum momento você vai passar por um dissabor. Você passa dissabor com o filho, passa dissabor com o marido, com a esposa, não vai passar com o namorado. Então, a nossa grande dificuldade é que quando nós estamos felizes, muitas vezes, inadvertidamente, nós entramos num estado de felicidade que a gente acha que não vai acabar. E você pergunta, o que é ser feliz? Para quem fica lá na fila da loteria, querendo ganhar a Mega Sena acumulada, o repórter da televisão indaga assim, o que é que você vai fazer se você ganhar a Mega Sena? A primeira coisa é dar um chute na bunda do meu patrão. Primeira coisa é largar aquele emprego. Primeira coisa é parar de trabalhar. Veja se a ociosidade faz alguém feliz. Então, vejam os conceitos totalmente equivocados. As pessoas acham que ser feliz é não fazer nada. As pessoas acham que a felicidade é gozar. Vou passar o dia na beira da piscina, ou vou lá para Porto de Galinhas, ou vou para qualquer outro lugar, porque eu quero gozar a vida. Quando, na ordem natural da vida na Terra, é o trabalho que rege o equilíbrio para tudo. Para tudo. Para tudo é necessário que exista uma harmonia, que o trabalho esteja acontecendo. Você que está caridosamente veio aqui essa noite, está me ouvindo, se você jantou, você não está nem pensando, mas nesse exato momento o seu organismo está trabalhando, não é? O seu estômago está preparando os elementos químicos para a digestão do alimento que você ingeriu. Se você, como eu, não comeu e está com fome, como eu estou, né? Estou pensando, depois da palestra, né? Tomara que acabe logo, vou tomar um suco de laranja. Então eu emito essa mensagem, suco de laranja, mas eu estou aqui falando. Veja como é o trabalho no universo. Suco de laranja. Enquanto isso eu estou falando, mas o meu estômago já está preparando as enzimas, os ácidos, para receber o suco de laranja. Quando eu chegar lá no hotel e pensar assim, quer saber? Não vou tomar um suco de laranja, vou tomar um copo de leite. O meu estômago vai dizer, esse cara é chato, né? Sempre foi chato. Ele pega tudo aquilo que ele preparou, joga fora e prepara novas substâncias, porque eu vou ingerir um alimento diferente. Tudo na vida pede trabalho, mas as pessoas acreditam que ser feliz é não trabalhar. Então a gente tem o malverso de se afastar das coisas que nos trazem benefício. A nossa compreensão está longe do que é verdadeiramente que a vida nos propõe. A gente vai para o mundo achando que a nossa felicidade está no mundo, quando de fato ela está dentro de nós. A gente quer enfrentar o mundo quando não nos damos conta que temos que enfrentar esses inimigos íntimos que surgem dentro de nós, que nos asfixiam, que nos trazem um mal-estar. Veja quantas síndromes experimentadas nos tempos de hoje. A medicina sempre está catalogando novas enfermidades relativas ao comportamento emocional e desajustado do homem. Ou, melhor dizendo, já que nós estamos numa casa espírita, um comportamento desajustado do espírito. Aí quando você se permite a vir aqui na Fraternidade Bezerra de Menezes, você teve um dia atribuladíssimo, se aborreceu com muita coisa. Aí você senta, respira fundo e diz assim, nossa, quando eu chego aqui, parece até que eu passo por uma dieta, porque eu cheguei tão pesado e gordo ali na porta, estou me sentindo tão levinho, tão aliviado, estou sentindo bem-estar. Por quê? Porque é mágica? Ou porque nesse instante eu me predispus a me harmonizar intimamente? Porque nesse instante eu me predispus a me conectar com a dimensão espiritual, a buscar o alimento que eu deveria ter buscado várias vezes durante o dia. Então quando as pessoas dizem assim, faça uma prece, as pessoas logo começam, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Fazer prece é abrir a boca da alma para os ouvidos divinos. Fazer prece é, em alguns momentos,
dar uma pausa no dia para respirar, para recompor, para sair daquele círculo vicioso de que você tem que andar, tem que correr, tem que buscar, está tomando café da manhã e já está pensando no almoço. Esse comportamento da nossa parte nos adoece. E lá no Evangelho a gente aprende que a cada dia é dada a sua própria harmonia. Então, esse trabalho, ele é um trabalho particular, íntimo. É algo que nós temos que fazer. E veja que interessante, tem pessoas que vêm no centro espírita, elas tomam passe. Então, uma se sente bem, a outra sai dizendo que está se sentindo mal. A que está se sentindo mal estava refratária, não se apacentou, não se aquietou por um instante. É preciso que nós busquemos essa pacificação interior, de maneira que a gente possa viver um período mais feliz. Então, quando dizem assim, você precisa se desapegar. O desapego não passa pelo relaxamento. O desapego passa pela valorização das coisas que a gente tem, mas dando o valor justo a cada coisa, para que elas ocupem o tempo da nossa vida para cada coisa. Quando eu converso com adolescentes, com jovens, eu digo para eles: olha, vocês têm que beijar muito na boca, mas não pode só beijar na boca. Tem que beijar na boca, tem que ir para a balada, tem que dançar, tem que se divertir, mas tem que ler o livro, não é? Porque tudo na vida é possível e prazeroso, desde que a gente tenha educação parental. Então, quando eu não consigo viver em minha própria companhia, vivo apenas em função daquilo que o mundo exterior provoca em mim, eu sou uma criatura reativa. Eu não sou uma criatura ativa. Eu não ajo com a minha vida. Eu reajo com aquilo que o exterior me propõe. E, na maioria das vezes, a vida exterior nos convida, como eu disse, a fugir da nossa essência espiritual. Nós vivemos um tempo em que perdemos o endereço do nosso coração. Perdemos o endereço e o prazer das coisas mais simples. Nós não andamos amados, nós andamos armados. E a cura de qualquer mal para a nossa vida, ela passa pela cura do nosso coração. Uma vida com sentido é uma vida em que o alimento espiritual chega até nós. E qual é esse alimento espiritual? Esse alimento espiritual pode ser um abraço, pode ser o acolhimento de alguém, pode ser o ouvido que a gente empreste a alguém. Você já parou para pensar, prestar atenção às pessoas que convivem com você dentro da sua casa? Já parou mesmo? Já parou para olhar para as necessidades da sua esposa? Você anda prestando atenção na sua esposa? Ou você entra em casa, joga as coisas pela casa, exige bom tratamento e não se dá conta que a sua esposa passou um batom ou colocou um vestido diferente para poder lhe agradar? Nós temos no nosso coração uma fome de amor nesses dias que vivemos. Seja qual for o aspecto que essa fome se apresente, todos nós estamos necessitados de afeto, de amor, de carinho e de atenção. Um abraço cura. Um elogio é
nós precisamos nos alimentar um pouco mais. Quando nós passarmos a nos alimentar desses bens, nós necessitaremos de menos espaço. E o desespero se instalará raras vezes no nosso coração. Jesus conhecia Zaqueu. Zaqueu era aquele publicano, cobrador de impostos, ganancioso quando cobrava os impostos para o Império Romano, cobrava o imposto devido e de quebra colocava uma porcentagem em cima do que ele queria, né? Como alguns políticos de hoje em dia do nosso país, enriquecer. Mas o que tinha de estranho no comportamento de Zaqueu é que ele cobrava imposto dos seus patrícios. Ou seja, é como se o Brasil tivesse sido invadido pela Argentina e nós pagássemos tributo aos argentinos e eu, que vocês conhecem, que sou brasileiro, batesse na porta da sua casa amanhã para cobrar imposto para a Argentina e ainda pedir uma parte a mais para o meu próprio bolso. Jesus conhecia Zaqueu e conhecia a ganância de Zaqueu. Mas você pode pegar o Evangelho, os 4 Evangelhos, e você não vai encontrar uma única frase em que Jesus denigra a imagem de Zaqueu. Jesus conhecia perfeitamente Maria de Magdala. Ele conhecia os transtornos psicológicos que ela vivia e conhecia também os processos obsessivos que ela experimentava. Mas você não ouve, não lê em nenhuma passagem do Evangelho uma única palavra ou uma única frase de Jesus denegrindo a imagem de Maria de Magdala. Jesus conhecia Pedro e sabia que Pedro iria negá-lo 3 vezes. Mas ele não deixou de dar carinho, amor e atenção a Pedro. E mesmo depois que Pedro o negou, ele foi incapaz de dizer uma única frase, uma única palavra que denegrisse a imagem de Pedro. Jesus conhecia Judas e sabia que Judas tinha uma interpretação equivocada do Evangelho, mas ainda assim, sabedor de que seria traído por Judas, ele jamais disse uma única frase ou uma única palavra contra Judas. Da mesma maneira, esteja certo que Jesus conhece você. Ele conhece você e conhece o seu coração. Conhece a cada um de nós e acredita em nós e nos convida para empreendermos essa mudança, essa nova visão de mundo que deve acontecer a partir da visão nova da nossa alma para as pessoas. Nós vivemos numa sociedade enferma em que somos furtados pela vida virtual, pelos telefones celulares, por uma conduta que nos tira de nós mesmos, porque nós queremos o pão espiritual, mas nós não nos permitimos receber esse pão espiritual. Tanto quanto Jesus está conosco, seria necessário que nós estivéssemos um pouquinho com Ele, porque se nós estivéssemos com Ele, as nossas lágrimas secariam e nós viveríamos um novo tempo. Quando eu iniciei a minha fala, eu disse que a construção de uma vida melhor passa pela construção de uma nova criatura, e essa construção tem que ser empreendida por nós. E no encaminhamento do encerramento desse nosso encontro, a nossa afirmativa é de que, se nós empreendermos um esforço para derrubar dentro de nós alguns conceitos equivocados, certamente nós viveremos um tempo novo, um tempo de compreensão, um tempo de mudança de vida verdadeira. A gente vai estar encerrando, mas eu queria apresentar para vocês, nós lançamos esse ano 5 livros novos, né?
Um deles é o inimigo íntimo que o Soares me convidou para tecer alguns comentários aqui essa noite. O outro livro, esse aqui, as pessoas olham e acreditam que é um livro infantil, né? Mas essa semana eu quase desmaiei porque eu recebi um dos maiores elogios para essa obra, né? Me disseram que ela parece o livro Pequeno Príncipe. Então eu quase tive um ataque cardíaco, porque quando eu pensei em escrever esse livro, eu escrevi justamente depois que li O Pequeno Príncipe. Pode parecer um livro infantil, mas é um livro terapêutico. Quem lê esse livro vai fazer uma terapia e vai viajar para os mundos dentro de si mesmo. Então eu estou bem feliz pelo que está acontecendo. E o livro novo de bolso, né, é o Caminhos da Alma. Se alguém quiser conhecer esse livro, nós temos 87 títulos publicados. Evidentemente que não temos os 87 títulos aí, né? Mas temos alguns poucos e teremos enorme prazer em conversar e principalmente em abraçar aqueles que quiserem nos abraçar ao final desse nosso encontro. Eu gostaria de convidar os senhores e as senhoras para saírem da fila dos que se queixam da vida, porque essa fila é muito longa. Gostaria de convidar os senhores e as senhoras para passarem para a fila dos que têm muito a agradecer, porque essa fila é bem curtinha. E poucas pessoas se dão conta de que tem muito a agradecer. A maioria vive alienada, e alienada só se queixa e só reclama. Então existe um poema muito bonito, que certamente os senhores e as senhoras conhecem, mas ele nos fala profundamente a nossa alma, que ele diz assim: Senhor, enquanto lá fora há lágrimas, tristeza e dor, aqui dentro a paz, a alegria e o amor. Senhor, deixa-me te falar da minha alegria, deixa-me te dizer da minha eufonia em te conhecer. Senhor, eu quero te dizer que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. A maioria das pessoas que eu conheço vive a reclamar, a blasfemar, a mendigar, mas eu te quero dizer que a vida é colorida. Muito obrigado por ela ser tão consentida. Eu quero dizer, Senhor, da minha alegria de viver e sobretudo da glória que é te conhecer. Muito obrigado pelo que me destes, muito obrigado pelo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil. E se detém na terra verde, salpicada de flores e moralidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor, mas diante da minha visão, pelos cegos eu formulo oração. Porque eu os vejo andar na escuridão, cair na solidão, tombar na desesperação. Oro por eles, Senhor, e a Ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta vida, lá na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia dos ventos nos ramos do salgueiro e as lágrimas que choram pelos olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro, na praça a cantar. A melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não se esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que chora e que geme no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, Senhor, pelos surdos eu te quero pedir, pois eu sei que depois dessa dor, lá no teu reino de amor, eles também ouvirão. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela sua voz. Pela voz que ama, que ensina, que alfabetiza, pela voz que trauteia uma canção e que teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar, eu quero te pedir, Senhor, por aqueles que choram e sofrem de afasia, os que não cantam de noite, os que não falam de dia, pois eu sei que depois dessa prova, lá na vida nova, eles também cantarão, falarão, poetarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que agasalham, mãos de fraternidade, de caridade, de solidariedade, mãos de sinfonia,
mãos de cirurgia, de psicografia, pelas mãos que junto ao seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos nossos pés que nos levam a andar sem reclamar. Já parou para pensar? Obrigado, Senhor, porque eu me posso movimentar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, paralisados, atrofiados, e eu tenho o direito de andar. Pelo meu corpo perfeito eu te quero louvar, pois eu sei que depois dessa expiação, lá na outra reencarnação, eles também andarão, correrão, saltarão, bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar, pelo vosso lar. É tão maravilhoso ter um lar, não é verdade? Não é importante se esse lar é uma mansão, se é um ninho, se é uma casa no caminho, uma tapera, na favela, no bangalô, seja lá o que for. Mas o importante é que dentro dele existe a figura do amor de pai, de mãe, de esposa, de marido, a presença de um filho, ou pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: muito obrigado, Senhor, porque eu nasci, muito obrigado porque eu creio em Ti, por todo o Teu amor, Senhor, pelos senhores e pelas senhoras, pelas vossas famílias, pelos vossos filhos, pelos vossos lares, pela vossa saúde, pelas vossas enfermidades, pelas vossas lutas, pelas vossas lágrimas, por todas as dificuldades que um dia nos farão despertar. Muito obrigado, Senhor.